Olha, gente, hoje no nosso quadro Hora da Saúde, a gente vai falar sobre escoliose, que sem dúvida é uma das grandes representantes das deformidades do músculo, né? Hoje, no quadro, a gente convidou o especialista Paulo Rogério, que vai tirar dúvidas dessa curvatura anormal da coluna. E ele já está aqui comigo. Muito bom dia, doutor. Olá, bom dia. A gente vai começar falando sobre, é comum, né? É uma doença comum hoje em dia? Sim, tem uma porcentagem importante, né? É uma doença que atinge 2 a 3% da população. Se você for ver, não é tão pouco assim, né? O Brasil tem 200 bilhões de pessoas, 3% vai dar. Certo. Doutor, eu vou pedir para o senhor aguardar só um minutinho, vou pedir aqui o microfone de mão. Mas a gente está falando sobre escoliose, pessoal, né? Como a gente está tirando dúvida com um especialista, né? Falando sobre um problema que é comum e afeta muitas pessoas. Pronto? Agora sim. Que ótimo. Pode começar falando se é comum ou não, né? A gente está falando de uma doença que eu escuto muita gente falar, problema de coluna, às vezes pode confundir. Eu acredito que depois da hérnia de disco, a escoliose é a doença mais conhecida. Acredito que todo mundo já ouviu falar de escoliose. Sim. Todo mundo até arrisca dizer o que acha que é escoliose, né? Escoliose é aquela deformidade que a pessoa tem a coluna torta ou que tem a coluna em S. É assim que todo mundo conhece, perfeito? Só que não é só isso, né? A escoliose é uma deformidade, uma doença que tem uma certa gravidade, tá? Ela atinge 2, 3% da população, é bastante gente. Costuma aparecer na adolescência dos 11, 12 anos até os 18 anos, mas é mais perceptível em torno dos 14, porque é quando o adolescente começa a crescer um pouco mais rápido, principalmente as mulheres. Entendi. A gente mais está vendo comum nas algumas mulheres. Imagens, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco pra gente. Ó, isso aí é uma representação de uma coluna vista de lado, mostrando que existem curvaturas que são normais, que são fisiológicas. Eu tenho aí um pescoço, uma lordose na cervical, eu tenho uma cifose na torácica e uma outra lordose na lombar. Você vê uma pessoa de lado, ela tem que ter essas curvaturas aí. Mas essa pessoa vista de frente, ela tem que ser reta, ela tem que ser alinhada. O que acontece com a escoliose é exatamente quando essas curvaturas aí, elas invertem. A coluna sofre uma torção durante o crescimento e essas curvaturas que você está vendo, elas vão ser vistas com a pessoa de frente. A gente tem outras imagens mostrando já uma coluna torta, no caso, né? E essa isso de aí. frente. É exatamente isso aí. Eu tenho uma coluna normal, retilínea, pessoa vista de costa, e uma coluna com escoliose do lado, que existe uma torção e existe uma inclinação do eixo. Nesse caso, doutor, essa escoliose, ela já está em um estado avançado? Essa sim, está em estado avançado, mas pode ficar pior do que isso aí, bem pior. Sério? Pode sim, com toda certeza. A gente tem outras imagens? Ó, esse é um teste que vocês fazem, no caso? Sim. Esse teste eu quero ensinar para todos, porque mais importante do que você falar o que causa escoliose, como é que trata a escoliose, que gravidade é que tem, eu acredito que seja mais interessante você saber identificar isso no seu adolescente, seu filho, seu neto, seu aluno. Então esse teste aí, chamado teste de Adams, você pode fazer em casa mesmo. É bem simples. Você coloca a criança de costa para você, sem a parte de cima da roupa, baixa a cabeça, manda baixar como se fosse pegar no chão e você vai ter essa imagem bem aí. Você vê que do lado de lá, do lado esquerdo, eu tenho um teste normal. As duas laterais, direita e esquerda, da coluna e do tórax são simétricas. Essa aqui já não, eu tenho um lado maior do que o outro. Então esse teste de Adams positivo, feito em casa, você pode fazer com o seu filho, com o seu neto, você vai estar vendo que é bem simples. Esse teste de Adams positivo obriga você a procurar um especialista em coluna, ortopedista, para fazer as medições, fazer as radiografias corretas que vão diagnosticar e vão servir de acompanhamento e para ditar a conduta correta em cada caso. No tratamento, os recursos que são utilizados? Hoje temos muitos recursos, tecnologia muito avançada para tratamento disso aí. O que nós estamos vendo aí são coletes. Todo mundo já viu um colete desse ou teve algum amigo no colégio que usou um colete desse há 10, 20 anos atrás. Hoje é muito difícil você conseguir fazer um adolescente usar um colete desse, né? A gente vive numa sociedade muito visual. Então, por mais que isso tenha recomendação, a gente percebe que não há uma boa existe uma adesão. resistência, né? Existe, com certeza. Você imagina, você não usaria um colete desse hoje em dia? Entendi. Há 20 anos atrás era o único tratamento que existia. 20, 30 anos atrás não existia uma cirurgia para tratamento de escoliose. Essa era a única opção que tinha.
Esse colete ele é usado em um certo período da escoliose, em alguns casos, mas ele não desfaz a deformidade, o que é mais importante a gente saber. Isso aí diminui um pouco a progressão, diminui um pouco a velocidade com que está aumentando, mas não vai tirar uma pessoa de uma escoliose para colocar numa coluna reta. Entendi. Isso não é possível. Para isso é que existe o tratamento cirúrgico. E aí, no caso, a gente tem o tratamento, tem os sintomas, né? No caso, são as dores nas costas. Temos sim, temos algumas, não são todas não. Algumas adolescentes eu percebo que têm dor porque, como elas sentam inclinadas, elas estão condicionadas a ficar com aquela deformidade, acaba que isso estressa um pouco mais a musculatura, estressa um pouquinho mais as articulações e eles podem vir a referir dor. Não é regra não, viu, Raquel? Não é toda pessoa que tem escoliose que tem dor não, tá? Existem mitos, né? Escoliose tem alguns mitos, a gente já ouviu falar muito. Quer ver um? Dormir de rede. O que você acha? Você acha que dormir de rede causa escoliose? Ou piora? Olha, gente, eu já ouvi sim os meus avós falarem uma situação como essa, né? Mas eu acredito que não. E usar a mochila só de um lado? O peso, né, da mochila. A mochila sim. só de um lado. Você lembra quando a gente era criança, a mãe dizia, bota a mochila dos dois lados, senão vai ficar torto. torto. Pra não ficar torto. Pois bem, esses dois mitos não são verdade. Né? Entendi. A escoliose ela é determinada geneticamente e ela não vai surgir e nem piorar porque dorme de rede ou porque usa uma mochila de um lado ou do outro. Tá? Entendi. Determinação genética para isso, tanto do aparecimento como do aumento, é muito mais importante do que qualquer fator externo. Essas coisas não vão conseguir criar e nem aumentar a deformidade de ninguém. Doutor Paulo, eu queria lhe agradecer por essa conversa tão significativa, né, de dúvidas que a gente tira aí e deixar o seu contato para que o pessoal de casa possa esclarecer outras dúvidas também. Claro que sim. Atendemos na Clínica Vertebrare, Certo. Fica no Medical Jaracati. É uma clínica já bem conhecida, nós temos 12 ortopedistas hoje em dia atuando lá em várias áreas, em diversas áreas da ortopedia. E estamos lá de portas abertas para qualquer dúvida, qualquer avaliação. Faça o teste de Adams no seu adolescente. Volta a imagem aí para você não esquecer. Isso é importante. Você consegue fazer isso em casa com o seu adolescente e identificar que ele tem uma deformidade dessa natureza. E é muito importante que os pais, os professores, quem está mais próximo, é que identifique isso. Certo. Tá? Você vê que a criança em pé, você às vezes nem percebe, mas quando baixa, você vai perceber isso aí. Tá Obrigada, doutor Paulo. Eu que agradeço. Falar de saúde também é tudo de bom. Obrigada, que ótimo.